Dicas de como ajudar nas sonecas do dia. Passamos alguns dias na maternidade e parece que pegamos o jeito das coisas. Quando voltamos para casa, a realidade vira outra. Bebê chorando, trocando a noite pelo dia, lutando para não dormir e nós, mamães de primeira viagem, ficamos desesperadas com esse cenário frustrante. Também passei por isso e sei bem um pânico que dá. Eu, sinceramente, não entendia como que um bebê não conseguia fechar o olho e dormir. Algo tão simples, tão comum da necessidade do nosso corpo. Na minha cabeça, o ato de dormir era tão simples como fazer xixi e fazer cocô. Algo fisiológico, meio automático, mas eu descobri que não é bem por aí. E por este motivo, resolvi fazer esse conteúdo para ajudar nas sonecas diurnas do seu bebezinho. O pior de tudo é que tudo que lemos sobre esse tema explica a importância do bebê pequeno fazer sonecas durante o dia. Sabemos que o sono diurno é tão importante quanto o noturno. Sabemos que é fundamental, que ajuda no desenvolvimento cognitivo, distúrbios no comportamento e até evita do bebê se tornar irritado e ansioso. Mas e quando o bebê não dorme? Fazer o bebê dormir pode ser muito mais difícil e desafiador para as famílias. Vou dar uma dica emocional, que é: mamãe, esqueça as tabelas de sono. Não coloquem isso como meta dentro da casa de vocês. Isso vai fazer com que você imagine um tempo de soneca irreal à realidade do seu bebê. Tem criança que faz cochilo de 1 hora, 1 hora e meia, e tem criança que só dorme 30 ou 40 minutos. E não tem nada no mundo que te faça aumentar o tempo de sono desse bebê. Mesmo estando em um ambiente quieto, mais escuro, confortável, o bebê não dorme mais. Alguns profissionais falam que o mínimo que um bebê deve dormir é algo em torno de 40 minutos por soneca. O problema é que a maioria dos bebês que dormem em torno de 40 minutos por soneca acordam chorando e irritados, e a rotina do dia vira literalmente um drama. Segunda dica: não façam das sonecas o problema dentro da sua casa. Isso é muito estressante para a mãe e para o bebê. Procure entender realmente as necessidades do seu filho com relação ao tempo certo das sonecas. Mas não fique se martirizando por não conseguir que o seu bebê durma 1 hora por soneca. Senão, você vai ficar doente e só vai viver para essa finalidade, de tentar fazer o seu filho dormir. Terceira dica: observe o seu bebê. Tem bebê que gosta de dormir em movimento, passeando de carrinho ou andando de carro. E tem bebê que gosta de dormir com música, com o som do batimento cardíaco. Existem vários aplicativos com diversos sons, mas enfim, observem o seu bebê. Agora, vamos às dicas práticas de como ajudar o bebê a dormir melhor de dia. Não coloque o seu filho para dormir quando ele estiver gritando e aos prantos. Acalme o seu bebê antes. Uma das grandes dificuldades de fazer o bebê dormir nas sonecas de dia está ligada à necessidade de baixar a energia dele primeiro. O dia costuma ser repleto de atividades, estímulos e diversão, e é natural que o seu bebê curioso não queira abrir mão de tudo isso para dormir. O seu bebê não sabe que para dormir basta fechar os olhos. Ele sabe que se ele fechar os olhos que toda essa diversão vai embora. Ele não quer fechar os olhos e perder tudo de novo que ele está conseguindo ver. Então, muitas vezes a luta é grande e isso faz com que os pais desistam das sonecas. Para facilitar esse processo, tente acalmar a criança momentos antes do horário estipulado para o cochilo. Desligue a TV e outros eletrônicos pelo menos meia hora antes. Diminua a intensidade das brincadeiras. Leve o seu bebê para um lugar mais calmo, mais escurinho e sem estímulos. Não ofereça alimentos pesados e relaxe. Deixe o ambiente confortável. O ideal é que o ambiente de dormir fique ainda mais agradável ao bebê. Quando eu digo mais escurinho, não é o quarto escuro como o sono da noite, porque o bebê tem que saber diferenciar o sono do dia com o sono da noite. Mas deixar o quarto com as luzes mais fracas para amenizar a claridade já ajuda. Muitos profissionais falam que a casa não precisa estar em silêncio absoluto, mas eu, Natália, acho que a soneca tem que ser respeitada e não custa ajudar a evitar barulhos intensos, já que fazer o bebê dormir gera tanto estresse dentro de casa.
Programe as sonecas na rotina. Sempre que posso, menciono para vocês a importância das rotinas. Rotina nas sonecas regulares do dia também é algo muito importante. Não digo isso para um bebê de apenas uma semana ou um mês. Eu digo isso para um bebê de 3 meses que já segue uma rotina desde que chegou em casa e que começa a entender o horário certo dele dormir. O bebê começa a entender as movimentações dentro de casa e, por consequência, associa o horário dele dormir. A criança que possui rotina tende a aceitar a soneca melhor, porque ele sabe o que vai acontecer quando ele acordar, que terá mais brincadeiras e estímulos, e o transtorno de fazer o seu bebê dormir vai diminuindo. Por isso, é importante fazer o bebê dormir sempre nos mesmos horários durante o dia. Para tanto, preste atenção no ritmo da criança. Você, melhor do que ninguém, poderá dizer quantas vezes ele precisa dormir, ou por quanto tempo, e etc. Depois de observar os movimentos em que seu filho costuma ficar mais cansado, anote esses horários e tente fazer parecido todos os dias. Além disso, faça um ritual que indique ao bebê que é hora de descansar. Leia um livro, conte uma história que acalme e coisas desse tipo. Não compare o seu filho com outras crianças. Na hora de montar a rotina do seu bebê e encaixar as sonecas, evite compará-lo a outra criança. Cada bebê tem seu ritmo. O ideal é observar os sinais de cansaço. Mas atenção, as crianças nunca querem parar de brincar, por isso, a vontade de descansar não será tão clara. Algumas dicas para perceber isso é observar se o pequeno sempre dorme quando anda de carro, se fica manhoso ou irritadiço e se ele desmaia, às vezes, por estar excessivamente cansado. De olho nisso, você saberá se ele está dormindo menos do que precisa e conseguirá adequar as rotinas de sonecas. Ajuste as sonecas diárias regularmente. Falando em adequar a rotina, lembre-se de que, conforme o seu bebê cresce, a necessidade de sono dele tende a diminuir gradativamente. Embora cada criança seja de um jeito, a quantidade de soneca durante o dia vai mudando com a maturidade deles. Você vai notar que o seu bebê está pronto para diminuir o número de sonecas sempre que ele começar a oferecer muita resistência no horário previsto para descansar. Além disso, pode ter ainda mais dificuldade na próxima soneca ou à noite, porque ele dormiu além do que precisava durante o dia. Converse, cante e leia para o bebê. Como já falamos, você vai precisar acalmar o seu filho antes de colocá-lo para dormir durante o dia. Mesmo após o ritual habitual, como banho, almoço e etc., é comum o seu pequeno se manter agitado ao deitar. Nessa hora, a sua voz pode ser uma grande aliada. O seu bebê adora ouvir você, mesmo que não entenda ainda o que você diga. Converse com ele, cante baixinho ou leia para ele. O simples som da sua voz faz com que ele se sinta amado e tranquilo, ajudando a relaxar e pegar no sono. Não deixe o bebê chorar até dormir. O bebê estressado não dorme, ele dá trabalho. Deixar o bebê chorando no berço até pegar no sono por exaustão não é legal de verdade. Esse não é o caminho. O bebê pode passar a detestar o berço porque ele entende que é abandonado toda hora que é colocado naquele lugar. Ele fica estressado, com medo e ansioso, e além disso, chorar sozinho frequentemente pode fazer com que ele tenha problemas de desenvolvimento, como confiança, autoestima, além do abandono, que é algo muito ruim. Em resumo, essa opção não deve existir na sua casa. Não deixe o seu filho passar sono. Eu aposto que você já ouviu falar para deixar o seu bebê bem cansado, para que ele durma mais fácil. Mas isso também não funciona, porque ficar muito tempo acordado pode deixá-lo em um estado de alerta ainda maior. O ideal é colocá-lo para dormir antes que ele demonstre essa exaustão. Bebê exausto não dorme mais fácil, ele berra e chora mais fácil. É claro que é importante fornecer estímulos e descobertas com várias atividades ao longo do dia. Porém, é igualmente valioso deixá-lo descansar entre essas atividades, para que não haja um excesso de estímulo e, como consequência, a dificuldade para dormir. Tenha paciência, mamãe. Para finalizar, lembre-se de que fazer o seu bebê dormir durante o dia pode ser bastante desafiador.
Conforme ele vai crescendo, o grau da dificuldade pode até aumentar para algumas famílias. A chamada regressão do sono também é comum, mas tenham calma. As sonecas diurnas não são eternas. Elas vão diminuindo a cada mês, até que de repente elas deixam de existir e todo esse transtorno desaparece. Por isso que eu sempre falo, o bebê precisa aprender a dormir e os pais precisam de paciência para ensinar. É muito exaustivo, é desesperador e deveria ser muito mais fácil, mas nem sempre é. Porém, depois que eles aprendem, tudo é mais fácil. Se mantenham firmes na convicção de que tudo isso é importante para o crescimento e o desenvolvimento do seu bebê e que é uma fase, mais uma fase. Bebê que dorme bem de dia, dorme bem à noite. Bebê que dorme mal de dia, dorme mal à noite. Invistam nas rotinas e entendam os seus bebês. Esse é o caminho para o sucesso dentro de casa. Eu espero ter ajudado com esse conteúdo. Se você gostou, não deixe de curtir e de deixar seus comentários.